Prazer Boa aí noite. falar com a galera aí. Vamos lá começar. Eu tinha escolhido diversos temas para a gente conversar às terças-feiras, né? Então, esses temas foram escolhidos por mim. Primeiro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, tá? Tem muita gente aí que não me conhece. Eu sou o Sérgio Ferro e a gente vai falar hoje, basicamente, sobre por que as pessoas têm uma certa dificuldade de escolher os seus investimentos ou até mesmo de começar a investir, né? Então, a primeira questão é que existe um tabu muito grande em relação à questão de investimentos, né? Ontem até o Bruno estava falando que o brasileiro não tem uma educação financeira, né? Isso é uma verdade, mas acho que isso se reflete menos, talvez, ali na classe média brasileira, que é realmente quem tem um volume de recursos para poder criar uma certa poupança. Então, o grande problema das pessoas, e isso é um problema mundial, não é um problema específico do brasileiro, mas como a gente vive aqui, a gente consegue ter essa percepção de forma muito clara, que é a de que nós entendemos de basicamente tudo, né? E é uma vergonha quando você não entende alguma coisa. E dizer que você não entende alguma coisa é mais vergonhoso ainda. Então, nós carregamos dentro da gente essa falta de humildade de dizer, olha, eu não conheço isso, tenho desconhecimento de causa sobre esse assunto, portanto, eu vou me abster de comentar sobre o assunto. Eu tenho, por exemplo, eventualmente, eu tenho algumas discussões não discussões, né, mas quando eu entro em debates, por exemplo, de um assunto que é comum a todos, que é política, por exemplo, quando eu debate de política, e quando é para discutir política, dá para se discutir política, mas quando o assunto cai para um outro caminho que não seja a política, eu me abstenho pelo fato de reconhecer não ter conhecimento. Então, por exemplo, existe uma quantidade de pessoas que dizem que o Brasil hoje é controlado pelo Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes faz o que quer e tudo. E eu sempre me abstenho de entrar nesse tipo de debate porque eu não tenho nenhum conhecimento jurídico para questionar esse tipo de coisa. Então, eu não me meto naquilo que eu desconheço, né? Então, se eu não conheço tal assunto, eu simplesmente não me meto no assunto, né? Então, quando o debate cai numa linha dessas, eu simplesmente me abstenho. Eu digo, olha, eu não tenho condições de questionar alguma coisa que não é da minha área. Eu não sou advogado, eu não sou especialista em direito constitucional, então eu não tenho a menor condição de dizer se está certo ou se está errado. E as pessoas no Brasil não querem aceitar o fato de não conhecerem as coisas, né? Da mesma forma, por exemplo, agora eu estou lendo um livro, né? Eu leio muita coisa inútil também, tá? Eu leio muita coisa boa, mas leio muita coisa inútil também. Então, eu estou lendo um livro agora sobre dieta carnívora, né? Porque eu sou um carnívoro, né? Sou gaúcho, então eu sou um carnívoro, eu fui criado com carne, né? E aquilo ali eu leio, mas eu sei que aquilo ali, embora tenha sido escrito por uma nutróloga, aquilo ali não é 100% aceito pela comunidade científica como sendo uma verdade. Então a gente tem que aceitar esse tipo de coisa, né? Nem tudo que a gente acha que é verdadeiro, nem tudo aquilo que parece ser lógico
é lógico. Né? Quando a gente fala da questão da lógica, é muito importante que as pessoas entendam que lógica não é um fato em si. Então, não é porque aquilo é lógico para mim que aquilo vai ser verdadeiro. Né? Então, é muito comum as pessoas dizerem, porra, mas isso é extremamente lógico. Né? Então, se é lógico, é verdadeiro. Eu costumo colocar uma questão bastante importante e relevante quando eu dou os meus cursos por aí, que é um negócio chamado de desafio de Maxwell, ou tem outros nomes também, né? Mas o desafio de Maxwell, acho que muita gente deve conhecer, isso apareceu num livro, num livro não, num filme, eu esqueci o nome do filme, que é a escolha de 3 portas, né? Então, como o Silvio Santos fazia lá no passado nos programas dele, que ele botava 3 portas, né? E dessas 3 portas, atrás de uma delas estava um carro. Aí você escolhia uma porta, né? Ele ia lá, abria uma das portas e dizia, o carro não está aqui, você quer trocar de porta? E aí a pergunta, vale a pena trocar de porta ou não? A resposta correta é sim, você tem que trocar de porta. Porque você dobra a probabilidade de ganhar. Só que o que acontece? Eu tive eu já fui casado algumas vezes, né? Eu tive um dos meus sogros, né? Que ele não conseguia entender isso. Para ele não tinha lógica. Para ele, a lógica era que trocar de porta ou não trocar de porta, a probabilidade era 50%, mas não é. Tá? Então, nesse jogo das 3 portas, se o cara te oferecer trocar de porta, troque de porta. Porque se você trocar de porta, você tem o dobro de chance de ganhar o carro do que permanecendo na mesma porta. Tá? Isso dá para demonstrar matematicamente que isso é verdadeiro. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não é isso que interessa. Então, é só para chamar a atenção daquilo que aparentemente parece lógico, não é necessariamente um fato, ou seja, não é necessariamente uma verdade. Né? Então, o que parece lógico para você vai ser sempre uma hipótese. Então, quando a gente começa a trazer isso para a seara dos investimentos, né, eu, por exemplo, eu não sou especialista em tudo. Né? Eu não sou um especialista em ações, né, separadas. Então, quando eu vou construir uma carteira de ações, eu recorro a quem entende. Então, eu sou assinante de uma casa de research, tá? E eu recorro a ela para poder ter as minhas análises, ou recorro a Bloomberg, né, na qual você tem lá as recomendações dos analistas, os preços-alvos, o nome de cada analista CNPI, enfim. Então, existem formas de se pesquisar sobre determinada ação e de forma que você não seja direcionado especificamente a apenas uma única indicação de um único CNPI, porque pode ser que um CNPI tenha uma visão sobre aquela empresa e um outro CNPI tenha uma visão um pouco diferente. Né? Pode parecer meio esquisito isso, dado que, em tese, achar o valor de uma ação comparado com o preço da ação requer uma série de contas que aparentemente são iguais. Aparentemente são iguais, mas elas não são iguais porque o que a gente usa não é necessariamente matemática, e sim estatística. E a estatística, ela trabalha dentro de intervalos de confiança, então depende do instrumental estatístico que você está usando. Né? Então, por exemplo, eu não sou especialista em ações, mas eu sou especialista, por exemplo, em opções de ações. Né? Eu me especializei na parte toda de opções, me especializei toda na parte de derivativos, todo tipo de derivativos que vocês imaginarem. Né? Mas, por exemplo, eu não sou especialista em fundo de imobiliário, mas isso não impede que eu não opere fundo imobiliário ou que eu não opere ações. E aí, como é que a gente
chega às conclusões. Quer dizer, você não precisa ser um especialista em mercado financeiro para que você invista no mercado financeiro. Não há necessidade de ser especialista, a não ser que você queira trabalhar no mercado financeiro, se especializar em determinado segmento do mercado financeiro, tá? Mas você não precisa ser especialista. Eu diria para vocês o seguinte, olha, eu tenho 38 anos de mercado financeiro. A maioria dos corretores com as quais, ou agentes autônomos de investimentos com as quais vocês têm contatos, eu diria para vocês que 99,5% deles entendem de mercado financeiro tanto quanto você. Ou menos. Tá? Acreditem nisso. E eu não estou aqui para falar mal do agente autônomo de investimentos. Tá? Então, existe essa ilusão. O cara trabalha na corretora tal, o outro trabalha na corretora tal, então com isso, eu consigo... eu pego uma recomendação desse cara. Isso não vai te levar a absolutamente nada. Que provavelmente o conhecimento dele é igual ao seu. O agente autônomo de investimentos, ele vive de vender produtos para você. Então, ele sabe vender o produto. É isso. Tá? Mas entender de mercado financeiro não é assim. Então, por exemplo, se eu vou colocar meu dinheiro em fundo imobiliário, uma parcela do meu dinheiro, né, dado que meu dinheiro está diversificado, né, a primeira coisa que eu tenho que pensar é no tamanho da taxa de juros. Porque o fundo imobiliário, e olha, eu não sou especialista em fundo imobiliário, mas isso você tem obrigação de saber. Né? Se você vai investir em fundo imobiliário, você tem obrigação de saber que existe uma correlação negativa entre taxa de juros e fundo imobiliário. Então, se a taxa de juros está muito alta, os fundos imobiliários tendem a cair suas cotas. Se a taxa de juros começa a cair, os fundos imobiliários tendem a valorizar suas cotas. É assim que funciona. Tá? Então, se você tiver uma expectativa de que o Banco Central brasileiro poderá cortar a taxa de juros ao longo de 2026, como alguns especialistas vêm falando, a hora de entrar em fundo imobiliário é agora. Não é amanhã ou depois. Tá? Porque quem entrar agora, caso isso aconteça, vai ter valorização de cota. Tá? Mas não é assim que o fundo imobiliário é vendido para você. O fundo imobiliário é vendido para você como se fosse uma renda mensal, sem levar em consideração a valorização ou desvalorização da cota. E aí, um dos erros gravíssimos que pessoa física comete é o fato de dizer o seguinte, olha, eu comprei uma cota a 100, e aí eu recebo R$1, mais ou menos, dando um exemplo, tá, gente? Recebo R$1 por mês sobre essa cota do fundo imobiliário. Aí, de repente, o fundo imobiliário foi para R$90, você está perdendo dinheiro. Tá? Só que como você não realizou essa perda, você não considera essa perda. Isso é um erro gravíssimo. Isso é não aceitar a derrota. Tá? Você precisa entender o seguinte, se você comprou por 100 e ele está valendo 90, você está perdendo dinheiro e ponto final. Goste disso ou não. Né? As pessoas não querem aceitar a verdade. Né? Da mesma forma, eu me lembro, eu tinha um colega no mercado financeiro que ele foi... ele comprou uma ação, sei lá, R$30, né? E ele comprou e a ação só caiu de preço. 2 anos depois, a ação voltou para os R$30, ele foi lá e vendeu. Aí, naquele dia, nós tínhamos saído para tomar uma cerveja, sei lá, um chopp, me lembro. E ele falou assim, pô, cara, finalmente eu consegui sair daquele papel. Eu comprei há 2 anos a 30, hoje eu consegui vender a 30, me livrei desse mico, porra, não perdi nada. Claro que perdeu. É óbvio que perdeu. Perdeu quanto?
ele perdeu a taxa de juros livre de risco do dia que ele comprou a 30 até o dia que ele vendeu a 30. Em 2 anos, se você botar 15% ao ano, ele perdeu, e capitalizar isso, ele perdeu mais de 30% do capital dele, em termos reais. Embora em termos nominais ele não tenha tido perda. Só que as pessoas não querem enxergar isso. Então, quando você compra uma ação, entenda, quando você compra uma ação, se você comprar uma ação hoje a R$100, daqui a um ano ela tem que valer mais do que 115. Que é os R$100 corrigido pela taxa de juros livre de risco. Se daqui a um ano ela andou de 100 para 110, você não ganhou dinheiro, você perdeu. Você perdeu 5. Mas as pessoas não querem enxergar dessa forma. Paciência. Né? Então, o que está por trás do receio das pessoas em investimentos é só o desconhecimento. Né? E, assim, por incrível que pareça, existe esse desconhecimento e tem gente que não quer conhecer simplesmente pelo fato de que, na cabeça da pessoa, isso não faz sentido. Isso não tem lógica. Né? Então, o cara comprou a 100, vendeu a 110, mas a taxa livre de risco foi 15, ou seja, o papel teria que valer mais do que 115 para ele ter ganhado dinheiro, efetivamente. Porque se ele vendeu depois de um ano a 115, ele ficou no 0 a 0. Porra, é difícil as pessoas entenderem isso, cara. Pessoa física é difícil. Saibam que em qualquer profissional de mercado financeiro no Brasil tem exatamente isso na sua cabeça. Tá? Como é que funciona dentro de uma tesouraria de um banco grande? Imagine que eu seja chefe de uma mesa de um banco grande que opere ações. Então, eu comprei R$1 milhão numa ação qualquer, uma ação A qualquer. Sabe como é que isso é contabilizado internamente dentro do banco? Existe um book que a gente chama que é um livro um livro virtual. Tá? Então, ou seja, eu passo a dever, ou seja, a minha mesa passa a dever para o banco os juros todo dia sobre aquele capital que eu usei para comprar aquelas ações. Vamos supor que o juros seja 15% ao ano. Então, no final do ano, eu teria que pagar virtualmente para a tesouraria R$150 mil. Aí eu peguei aquele 1 milhão de ações e vendi depois de um ano e ganhei R$100 mil. Eu tenho que pagar 150, então o meu book interno dentro da tesouraria está negativo em 50 mil. Eu não vou ter bônus. É mais provável eu ser demitido do banco. Porque eu não ganhei dinheiro para o banco. Você só ganha dinheiro se você ganhar mais do que a taxa de juros livre de risco. Se você não está disposto a isso, deixe o seu dinheiro aplicado num CDB com CDI de banco, num Tesouro Selic, embora o Tesouro Selic tenha problemas de ágio e deságio sobre os papéis. É claro que isso ocorre de forma eventual, não é sempre, mas é assim que acontece. Tá? Mas, para ser um pouco mais prático, deixe, então, um CDB indexado a CDI num banco. Esses bancos grandes pagam 100% do CDI para investimentos a partir de R$100, ou seja, você não precisa ter um volume gigantesco de capital para começar a fazer os seus investimentos em CDI. Dado que a taxa de juros no Brasil hoje é extremamente elevada, ganhar 15% ao ano não é um mau negócio. É um excelente negócio. Né? 15% ao ano, se você for olhar uma taxa de inflação na casa dos 4,5%, a gente tem uma taxa de juros real imoral, inclusive. Então, ou seja, para que você consiga olhar para os seus investimentos, o primeiro lugar para onde você olha
obrigatoriamente, é para a taxa de juros livre de risco. Tudo está relacionado a ela. Tá? Você não faz nada sem olhar para a taxa de juros livre de risco. Então, para ganhar dinheiro, você tem que ganhar mais do que o CDI. É por isso que alguns bons fundos de investimentos, por exemplo, principalmente fundo fechado, né, ele chega para o cotista lá, o cara tem, sei lá, 100 milhões, abre um fundo exclusivo para ele. Né? Aí o gestor diz para o cara, olha, eu vou te cobrar uma taxa de administração de 0,01% ao ano, tá? E o que excedeu o CDI de rentabilidade do fundo, a gente divide, metade é teu, metade é meu. E o cara bota os 100 milhões lá. É assim que funciona o mercado. É óbvio que quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é de você fazer mais dinheiro. Quanto menos dinheiro você tem, é óbvio que você vai ter que ir para o varejão e não tem jeito. Tá? Mas se você é um cara conservador e não tem interesse em correr riscos, vai para um CDB com CDI. Nesse CDB, o risco que você vai ter é um risco de crédito. Né? No caso do FGC, até 250 mil, ele vai te garantir. Então, não é um problema. Né? Não vai ser um problema você colocar lá um valor num CDB indexado a CDI, dado que o teu risco passa a ser um risco, apenas um risco de crédito, não um risco de taxa. É um risco de... Oi. Você falou aí em taxa livre de risco, né? Na hora que a gente vai investir. Isso a gente tem como ver, por exemplo, eu vou aplicar 10 mil num determinado banco, determinado fundo. No banco eu vejo essa informação, eu tenho como ver esse tipo de informação. Sim, a taxa de juros livre de risco ela é divulgada diariamente. A taxa de juros livre de risco no mercado brasileiro é o CDI. O CDI é aproximadamente igual à Selic. E a Selic é aproximadamente 0,10 pontos, 0,10%, que corresponde a 10 pontos base abaixo da taxa de juros livre da taxa básica de juros. Então, se a gente tem a taxa básica de juros hoje em 15%, provavelmente o CDI está ali na casa dos 14,90%. Tá? E o Selic também. Aonde você vê isso? Pô, tem um monte de site aí que tem essa informação. Você pode escrever aí no Google CDI CETIP, que ele vai te dar essa informação. Deixa eu ver aqui, se eu botar no Google aqui, ó, CDI CETIP. CDI CETIP na B3. Ó, já aparece aqui, ó, série histórica do DI. Né? Indicadores financeiros, taxa CETIP ao ano, no dia 5/1, foi 14,90. Aqui, ó, no site da B3. Tá? Você tem, inclusive, uma calculadora do cidadão no Banco Central do Brasil, na qual você coloca a data início, a data fim, o percentual do CDI que você ganhou, por exemplo, na tua aplicação, e ele vai calcular o teu valor rentabilizado pelo CDI diariamente. Tá? Isso é divulgado diariamente. Eu perguntei porque a gente que não entende, a gente vai sempre na onda do gerente, né? O gerente tem sempre o fundo, o investimento. Pois é. O assessor também é a mesma coisa. Pois é, isso é um erro comum, porque o que acontece? Eu já cansei de ver o cara comprar Tesouro Selic, numa corretora qualquer, o cara vai lá, compra, aí o cara diz para você, olha, você vai ganhar Selic mais 0,05 ao ano. Porra, é um bom negócio. Né? Mas ele só não avisa você, Paulo,
que você só vai ganhar isso se você carregar até o vencimento. Por isso que é diferente do CDB com o CDI. O CDB com o CDI, em banco grande, o cara diz que vai te pagar 100% do CDI, ele vai te pagar 100% do CDI. Ponto. Tá? Não tem chabu isso. Tá? Você pode colocar o teu dinheiro num CDB com CDI, qualquer banco grande, entrar depois, quando você for resgatar, entrar na calculadora lá do Banco Central, tá? E ver se o teu valor de resgate está correto. Simples assim. Tá? Num Tesouro Selic, você tem que tomar cuidado. Que quando você solicita o resgate, quem faz o resgate é a corretora para você. E aí ele pode te desagiar o PU ali. Tá? E te dar uma rentabilidade inferior à rentabilidade que foi pactuada caso você carregasse até o final. Só que a maioria não faz essa conta. O cara não faz, o cara vai lá, resgata, aí o cara viu que ganhou dinheiro, né? Mas aí, se você for fazer conta lá, você vai ver, pô, você ganhou 90% da taxa Selic, e não 100% mais 0,05, conforme pactuado inicialmente. Por quê? Porque o cara não te avisa que pode ter um deságio sobre o papel no resgate antecipado, se você sair antes da operação, antes do vencimento. Entendeu? E como as pessoas não conferem, fica por isso mesmo. Entendeu? E aí, alguém perde e alguém ganha. Por conta disso. Por falta de conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, para operar a taxa de juros livre de risco, o melhor negócio ainda é um CDB indexado a CDI. Ainda é. Né? Eu vejo muita gente fala de NTNB, que é papel indexado a IPCA. Vocês têm que tomar um baita de um cuidado, porque a maioria não sabe fazer conta com isso. Né? E, eventualmente, você vê lá um papel, uma NTNB, que paga IPCA mais 7, por exemplo. Aí você diz, pô, nossa, é um excelente negócio. Né? Não, não é. Não é. Tá? Então, tem que tomar alguns cuidados com isso. Tem que saber fazer conta. Fazer a equivalência, por exemplo, de uma NTNB com a estrutura a termo de taxa de juros, que é o mercado de DI futuro na B3. Então, o mercado de juros, para vocês você, Paulo, você já fez o curso, claro, você está em processo de aprendizado ainda, mas a estrutura a termo de juros, ela vai te dar referência para todos os negócios que você vai fazer. Você precisa da estrutura a termo de juros para tudo, inclusive para comprar uma ação que é à vista. Porque você vai comprar uma ação, você sabe que você tem que ganhar mais do que a taxa de juros de risco. Então, eu vou ficar com essa ação quanto tempo? Vou ficar com essa ação, minha intenção é ficar com essa ação por X período. Porra, então essa ação tem que se valorizar absurdamente. Então, por exemplo, vamos supor que a taxa de juros no Brasil seja mantida ali, na média, pelos próximos 5 anos, vamos botar aí na média 12% ao ano. Tá? Se a gente botar 12% ao ano, a gente está falando alguma coisa ali perto de 80% em 5 anos. Se eu comprar uma ação hoje a R$40, sei lá, uma Petro da vida, a R$30, a R$40, que seja R$40, ela tem que estar valendo quase o dobro daqui a um ano. Eu me lembro que a última subscrição de Petrobras ocorreu, se não me falha a memória, em setembro de 2010. Tá? Em setembro de 2010, houve uma grande subscrição de ações da Petrobras. Essas ações foram vendidas a R$26,10. Tá? E quando você pega esses R$26,10 e corrige pelo CDI, que é a taxa de juros livre de risco, e desconta todos os dividendos que a Petrobras pagou desde 2010 para cá,
você vai ver que a ação da Petrobras deveria estar valendo por volta de R$ 72. E ela não vale R$ 72. E aí o cara tem a cara de pau de dizer: porra, eu estou ganhando dinheiro em Petrobras. Porque ele comprou lá 26,10 e hoje está acima de 26,10 e mais os dividendos que ele recebeu. Ou seja, não quer fazer conta para saber se realmente está ganhando ou não está. Então, é importante sempre olhar para a estrutura a termo de taxa de juros para qualquer coisa que você vá fazer, seja de um investimento mais simples até um investimento mais sofisticado. Quando a gente vai para investimento um pouco mais sofisticado, que o pessoal também tem medo de fazer, né, o que você tem que olhar? O que eu mais ensino para as pessoas? Porque as pessoas têm um olhar enviesado sobre o mercado. Porque existem três coisas que tiram as pessoas do mercado: a ganância, o medo e o si. São as três coisas que tiram as pessoas do mercado. Então, a ganância é a mais latente, é a mais fácil de se visualizar para as pessoas. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela vai investir, ela pensa no quê? Quanto eu vou ganhar? E isso é errado. Você não tem que olhar para quanto você vai ganhar. Você tem que olhar para onde? Para o quanto você pode perder se der tudo errado. Essa é a forma correta de se olhar qualquer investimento. Quando você pega a tesouraria de um banco, como é que ela funciona? Cada operador tem um negócio que a gente chama de value to risk, que é o valor em risco. Tá? Então, qualquer negócio que ele vai fazer está atrelado a um limite de perda que ele pode ter, caso as coisas deem erradas. Por quê? Porque o banco vai somar todas as possibilidades de perdas dentro de um banco, tá? Dentro das operações feitas em tesouraria, para que, se tudo der errado e todos os operadores perderem dinheiro, o banco não quebre. E isso não significa dizer, Paulo, que bancos bons não possam quebrar. Né? A gente tem como exemplo, talvez mais gritante, tenha sido o caso da Lehman Brothers na crise de 2008. Né? Era um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos e quebrou. E por que será que quebrou? Por má gestão de risco. E ponto final. Não tem o que se discutir. Não tem teoria da conspiração, não tem porra nenhuma disso. O banco quebrou por má gestão de risco. Foi isso que aconteceu. Ou seja, você carrega uma quantidade de ativos dentro da carteira de um banco, né? E o banco tem que fazer a conta de um negócio que a gente chama de Value to Risk. É o famoso VAR. VAR. Não é aquele VAR do futebol, não. É VAR de Value to Risk. O cara faz a conta. Se tudo der errado, porra, eu vou perder 20% do patrimônio líquido do banco. Porra, o cara quebra? Não quebra. Então, beleza. Então, não tem problema. Então, podem fazer à vontade. Podem operar à vontade. Tá? Ou seja, banco sério é assim que trata. Eu não estou dizendo que a Lehman não era um banco sério. Era um banco seríssimo. Eu tinha grandes amigos que trabalhavam lá. Né? Tem até o Facuri, não sei se vocês conhecem. Né? O Facuri trabalhava lá na época que a Lehman quebrou. Né? Porra, puta amigo meu.
E é um cara que, ele, obviamente, ele não teve culpa de nada, né? Ele tinha acabado de chegar, devia ter uns 3 ou 4 meses que ele tinha chegado na Lehman, logo depois a Lehman quebrou, né? Mas o que houve ali foi falta de gerenciamento de risco. Ponto. E o que faz uma pessoa física quebrar é o quê? É falta de gerenciamento de risco também. É porque a pessoa olha quanto ela pode ganhar, mas ela não olha para a perda. Cara, quanto eu vou ganhar? Não sei. Não sei quanto eu vou ganhar. Mas se tudo der errado, eu sei quanto eu posso perder e vou lá, estopo e entubo aquela perda e paciência. É assim que tem que funcionar as coisas. Se você começar a olhar para a tua possibilidade de perda, ou seja, para o teu valor em risco, em cada operação que você faz, eu garanto a você que você não vai quebrar. Tá? E não é muito difícil, né? Isso não é muito difícil. Mas quando você vai conversar, por exemplo, quantos profissionais de mercado financeiro você conhece que entendem, por exemplo, alguma coisa de valor em risco? São pouquíssimos. São pouquíssimos. Eu tive uma sorte na minha vida, porque eu trabalhei num banco, porque o que acontece? Ali na década de 80, quando eu comecei no mercado, não tinha essa coisa de gerenciamento de risco, né? Não tinha nada disso. Até que ocorreu a quebra de um banco, de um famoso banco inglês, por causa de operações feitas se não me engano, acho que foi em Singapura. Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome do banco, tá, gente? É porque eu já estou velho, então eu vou esquecendo assim as coisas. Acho que era o Barnes, acho que era isso, o nome do banco. É um banco super famoso, tá? E por causa de um operador, um único operador, o cara quebrou um banco centenário, um banco britânico centenário, um dos maiores bancos britânicos. Um cara fez merda e quebrou o banco. Porra, qual é a lógica disso? Nenhuma. Um cara sozinho quebrar um banco, porra. É total falta de controle. É o que aconteceu após a quebra desse banco, né? Isso acendeu um alerta em todos os bancos europeus, principalmente nos bancos europeus, tá? Depois é que foram para os bancos americanos, mas principalmente nos bancos europeus. Precisamos criar algum tipo de sistema de controle para evitar quebradeira de bancos, né, que possam contaminar o sistema financeiro como um todo, dado que isso já havia acontecido em outras oportunidades ao longo do século XX. É só verificar a crise americana de 1908, né? A própria crise de 1929, depois a crise de 1938, de novo no mercado americano, né? Então, se vocês forem estudar essas crises do sistema financeiro, vocês vão perceber esse tipo de problemas, né? Só que hoje o mundo é muito mais... a participação do sistema financeiro nas atividades do sistema capitalista, elas são muito maiores do que eram, por exemplo, no passado, né? Então, o que acontece? Até 1971, o capitalismo era o que a gente chamava de capitalismo industrial, tá? Hoje, o capitalismo industrial ele não existe mais. O que a gente tem é um capitalismo financeiro. Se você for pegar essas grandes corporações no mundo, e você pode pesquisar isso que você vai ver, né? Os maiores acionistas são o quê? São os grandes fundos de investimento, são os grandes bancos, né? São os grandes fundos soberanos, né? Que são hoje proprietários dessas grandes corporações, tá? São os maiores acionistas, ou seja, o sistema financeiro hoje ele domina absolutamente, praticamente tudo. Então, hoje a gente vive um mercado que é um mercado
um capitalismo voltado completamente ao sistema financeiro, e isso começa agora a ser substituído por uma nova geração de riqueza, ok? Tirando das mãos das instituições financeiras boa parte da riqueza para ser a riqueza da informação, né, capitaneada pelas grandes empresas de tecnologia e de inteligência artificial. Então, a gente vai entrar num novo ciclo do capitalismo e, obviamente, que quando a gente entrar nesse ciclo de forma definitiva, alguns corpos vão ficar boiando pelo meio do caminho, o que é um processo absolutamente normal de mudança do próprio sistema capitalista, dado que a economia não é uma ciência estática, ela é uma ciência extremamente dinâmica, e o capitalismo é o sistema econômico mais dinâmico que existe, né? E eu não estou aqui para defender questões ideológicas, isso é um fato, né? É um fato verificado por todos os grandes economistas, mesmo os clássicos. Isso é um fato, inclusive, verificado por Karl Marx, né? Karl Marx, a análise que ele fez no livro O Capital foi uma análise sobre o sistema capitalista, né? Então, é inquestionável isso para Marx ou para os grandes escritores clássicos e os escritores modernos, de que o capitalismo é extremamente mais eficiente do que qualquer outro tipo de sistema, né? O problema no capitalismo está na questão da equidade, né? Então, hoje, o que os países no mundo buscam é uma mistura da equidade. Veja, equidade não é igual a igualdade, tá? São coisas distintas. Tá? Depois vocês podem procurar aí no dicionário o que é equidade. Então, hoje, o que os grandes países mudam, inclusive existe uma curva, se vocês quiserem procurar depois no livro do Fernando de Holanda Barbosa, o flagelo da economia de privilégios, né? Tem um gráfico, acho que na página 166, se não me falha a memória, que ele mostra lá a questão de equidade e eficiência econômica, né? O Brasil não está nem nessa curva, ele está fora da curva que busca equidade e eficiência econômica, né? Então, quanto mais voltado ao capitalismo, maior a eficiência econômica, mas menor a equidade. Então, o que os países tentam buscar é exatamente um equilíbrio entre equidade econômica e eficiência, né? O Brasil não busca nem equidade nem eficiência, nós somos ineficientes sobre os dois aspectos, tá? Então, quando a gente vai buscar investimentos, a gente tem que olhar sempre para esse lado, que é o lado da perda. E, para isso, a gente tem que ter um bom gerenciamento de risco. Mas o gerenciamento de risco não é feito assim, tá? Então, existem bons livros sobre gestão de risco. Um livro bastante famoso, que é usado por um professor da FGV, que é um grande amigo meu, George Ohanian. Ele, além de ser professor da FGV, ele é o chefe da área de risco da Merrill Lynch, né? Então, se alguém depois quiser procurar por ele, é George Ohanian, né? Ele é descendente de armênios, mora em São Paulo, ele é professor da FGV, e o livro que ele adota, né, é o livro do John Hull, né, que é o livro de gerenciamento de risco do John Hull. É um livro muito bom. Você não precisa virar especialista em gerenciamento de risco. Então, se te interessar comprar esse livro, ou ler esse livro, baixar ele em PDF, seja lá o que for, tá ok? Leia com suavidade, tá? Você não precisa entender tudo que está ali, você precisa só conhecer conceitos, né? A melhor forma da gente conhecer conceitos, gente, é lendo, tá? Mas não é lendo WhatsApp, não, tá? E nem chat GPT, tá? É lendo coisas que a gente
coisas acadêmicas, realmente, né? Então, esse livro é um livro fabuloso, né? É um livro que eu recomendo a todos. Como eu disse para vocês aqui, eu tive a sorte de trabalhar num banco que, durante um ano, quando começou, eu acabei não contando a história, né? Quando começou essa história de gerenciamento de risco, isso chegou no Brasil, né? E eu fui deslocado dentro desse banco durante um ano para montar a área de risco dentro do banco que eu trabalhava, né? Depois eu voltei para a minha área de origem, então eu tive a sorte de trabalhar nessa área de gestão de risco, e foi muito bom. Depois eu fui fazer também um curso de gestão de fundos derivativos nos Estados Unidos. Eu fiquei 6 meses lá, né, e aprendi bastante a parte de gestão de risco de fundos derivativos. Então, tudo que você for fazer na parte que envolva a renda variável, observe sempre a possibilidade de perda. Nunca olhe para o lucro. O lucro é apenas uma consequência das suas boas escolhas, né? Mas a tua perda ela tem que estar sempre limitada, né? E uma das coisas que a gente importante no mercado é aceitar a derrota. E principalmente não entrem em operações que vocês não consigam ter a real compreensão do significado delas, né? Então, esses COIs da vida, essas operações que existem por aí, se você não entendeu exatamente o que a operação está te propondo, ou se o preço da operação ela estruturada, se ela está realmente dentro do mercado ou não, né? Porque isso é extremamente comum, né? O corretor te oferecer algum tipo de operação, mas a operação muitas das vezes está muito fora do preço real de mercado, né? Então, esse é o ponto principal, tá bom? Então, galera, vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Oi, Ferro, é o Albanês aqui. Fala, Vanês. Tudo bem? Tranquilo? Ganhou dinheiro hoje, Vanês? Eu ganhei um pouquinho, sim. Hoje foi dia bom. Eu ganhei R$ 1.000. Eu ganhei uns 2.000 e pouco aí, com uma entradinha lá. Eu ganhei 1.000. Deu bom. Mas podia ter ganho mais. Aqui, na verdade, eu deixei rolar, né? E aí o resíduo caiu, depois voltou um pouco, e aí me zerou no trailing stop. Para mim também. Normalmente zera no trailing stop, mas tá lá para isso, né? Exatamente. Garantir alguma coisa. Isso, é gerenciar o risco, né? Isso aí. Ô, Ferro, eu queria perguntar uma coisa, saber sua opinião sobre um assunto que não sei se tem muito a ver com o tema de hoje, mas eu queria saber sua opinião sobre essa interferência, essa intervenção aí do TCU no Banco Central por causa do Banco Master. Muito boa, muito boa. Muito boa pergunta. Vamos lá. O que acontece? Você sabe quem é o ministro do TCU que está solicitando essa intervenção? É um cara que está aí na Lava Jato. Pois é, então, ele é um cara que ele era deputado federal. Aí que tá, né, velho? O TCU, ele é técnico ou ele é mais político? Ele é político, porque o que acontece? O TCU, ele é um órgão... Só essas coisas do Brasil, né, cara, que eu realmente não consigo entender. É a raposa tomando conta do galinheiro. O TCU é um órgão fiscalizatório, tá ok? Mas ligado ao poder legislativo. Assim como a CGU é um órgão de fiscalização também, só que ligado ao poder executivo. Ou seja, os dois órgãos, digamos assim, as duas auditorias que o poder público tem no Brasil, os dois são ligados a políticos. Porra, não tem como esse país dar certo, você vai me desculpar. Entendeu? Não tem como. Então, a questão é a seguinte, então vamos primeiro começar com... E eu não estou aqui para desmerecer
o ex-deputado, não, o atual ministro do TCU, não, tá? Mas, e também não estou aqui para colocar panos quentes sobre a questão do Banco Central. Eu vou te falar como as experiências que eu já tive de auditoria do Banco Central. Cara, os caras são chatos pra caralho. Entendeu? Eu não consigo... Eu vou dar minha opinião, tá? Posso estar errado e é só minha opinião. Eu acho que o Banco Central demorou demais para pedir a intervenção. Tá? Não é possível que o Banco Central não tenha visto esse tipo de coisa muito antes. Olha, mas o TCU está achando que ele não devia nem ter entrado. Pois é, então. Por isso que eu estou dizendo, Felipe. Não é o Felipe, é o Marcos. É o Marcos, não é Marcos? Isso. Então, Marcos, foi também isso que eu li, né? Assim, tem um lado legal, que é o lado do seguinte. Legal que eu digo não é legal no sentido jurídico, né? Legal no sentido de estão mexendo num vespeiro ali. Eu acho que nesse vespeiro não tem santo nem de um lado nem do outro. É basicamente isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Eu acho que o Banco Central, na minha visão, fez merda. Tá? O TCU, ele está representando ali, provavelmente, uma gama de deputados, tá? Que tem algum tipo de interesse por trás desse negócio. Porque, porra, não é possível, cara. Os caras fizeram um negócio que fez retirar 1/3 do FGC. Pô, será que não viram isso antes? Eu falo isso abertamente porque eu já passei por auditoria do Banco Central. Pô, os caras pegam tudo, cara. Ou seja, na minha visão, o Banco Central já tinha isso em mente muito antes, tá? E não interviu antes por questões políticas. Bom, essa é a minha visão. Tá? A entrada desse ministro do TCU na jogada tem o objetivo de tumultuar algo que já está bastante tumultuado. E, moral da história, eu acho que essa porra não vai dar em nada. Tá? Lembrando que o FGC, embora a cobertura do FGC seja feita pelos bancos associados ao FGC, tá? Isso, de uma certa forma, é dinheiro do setor privado que é desviado para esse fim. Desviado no sentido... ou seja, parte da poupança que é desviada para isso. Né? Então, dizer que isso é dinheiro nosso, não chega a ser dinheiro nosso, é dinheiro dos bancos. Mas eu diria que é dinheiro de todo mundo. Tá? Porque ali é dinheiro da população brasileira. Então, tem caroço nesse angu. Né? Agora, não vai ser o TCU que vai chegar a conclusão nenhuma. Tá? Acho difícil que o TCU consiga reverter essa intervenção, né? Mas, cara, assim, eu estou feliz com essa lambança aí. Porra, não é possível que nego não vai acordar. Não é a primeira vez que acontece esse problema com o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Só para... Eu não vou falar aqui sobre a outra vez, que é para não jogar mais lenha na fogueira. Mas não é a primeira vez. Deixa eu aproveitar o assunto e dar uma de botar lenha na fogueira. Isso pode estar acontecendo com outros bancos e o Banco Central não está percebendo isso? Olha, poder pode, mas porra, o Banco Central só não vê se não quiser. Porque isso é muito fácil, Marcos, ver. Se fosse um negócio complicadíssimo, né? A gente está falando, por exemplo... Vou te dar um exemplo. Vamos tentar trazer isso para o que aconteceu lá na crise de 2008 com o Lehman Brothers. Né?
Então, você tinha um monte de títulos que eram negociados, muito no mercado interbancário, e, de repente, esses títulos pararam de serem negociados, a liquidez desses títulos caiu e, consequentemente, o preço desses títulos desabou, e aí quem tinha esses títulos na mão quebrou. Ponto. Né? Aí você pode pensar, ok, houve uma falha, né? Mas era uma falha tão fácil de ser detectada? Não. No caso de captação de CDB, é muito claro. Entendeu? É claríssimo isso. Não tem um derivativo por trás. Ou seja, é uma operação básica do sistema financeiro de bancos. Então, inclusive, existe um limite de captação de bancos que é determinado pelo Acordo da Basileia. Tá? Tanto que, em 2024, o próprio Banco Central pediu ao Banco Master que fizesse um aporte de 2 bilhões de reais, né, para aumentar o patrimônio líquido do Banco Master, tá, ok? Para poder cobrir o volume de captação que ele tinha, porque, dado aquele patrimônio líquido, ele não podia captar aquilo tudo. Entendeu, Marcos? Ou seja, existe um limite ali, que é quanto é o patrimônio líquido do banco, ok? Quanto eu posso captar. Tá? Se não me falha a memória, pelo Acordo da Basileia, esse limite está em 10,5 vezes. Ou seja, se eu tenho um patrimônio líquido de 1 bilhão de reais, eu posso captar até 10,5 bilhões de reais. Não posso captar mais do que isso. Tá? Ou seja, verificar isso é a coisa mais fácil do mundo. Então, não tem como não ver isso. Tanto que o Banco Central pegou isso do Banco Master. E chamou o Banco Master e falou assim, cara, não tem essa, você tem que botar 2 bilhões aqui para poder enquadrar. Para poder se enquadrar, senão... E eu não sei o que ficou resolvido disso. Isso foi em 2024. Não sei se o Banco Master arrumou o dinheiro, se não arrumou, enfim. É um BO esse troço. Mas, assim, não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece no Brasil. Tá? Também não é difícil de pegar. Se você for perguntar para mim, o setor de fiscalização do BC falhou, na minha opinião, falhou. Ponto. Na minha opinião. Tá? Com as informações que a gente tem, quer dizer, com o conhecimento que eu tenho, eu posso dizer, falhou. Agora, o que rola ali por trás, não faço a menor ideia. Entendeu? Mas que deve ter gente grande envolvida aí nesse processo, provavelmente sim. Ok? Então, galera, é isso aí. Nos vemos de novo na segunda-feira que vem e terça-feira que vem de novo.